A gente tá falando do carro e tal, mas voltado à questão de pilotos, você mira a sua bazuca na culpa de quem é isso? Do quê? De essa crise de pilotos da Red Bull? Do Helmut Marko, que em última instância... A crise toda dos pilotos? Dos pilotos. É nele. Do piloto, não tô falando do carro. Isso. Ou, em última instância, exatamente o Christian Horner, que é o cara que acaba respondendo por tudo. Não, eu acho que é complicado, porque a gente sabe que tem uma guerra civil acontecendo lá dentro. Opa, já há um bom tempo. Então, assim, né, essa coisa do o Horner prefere um, o Helmut prefere outro, e lá dentro fica essa briga política lá já há muito tempo. Tailândia versus Áustria. Isso. Mas, assim, não defendendo o Horner, que também tem decisões dentro da equipe muito questionáveis o tempo todo, a questão é, quem é o 01 da academia é o Helmut Marko, e que é conhecido por ser muito linha dura e tratar os pilotos de formas também questionáveis há muito tempo. Ricardo Maurício que o diga. Então assim, eu acho que a responsabilidade da academia tá na mão dele, então é ele que tem que resolver esse BO. Não tem o que fazer, entendeu? Porque a gente vê assim, vamos pegar depois do Ricardo, que talvez tenha sido o último, talvez não, com certeza foi o último cara que bateu de frente com o Verstappen. Você pega o Gasly. Em meio ano ele foi assado, frito lá dentro da Red Bull. Ele desce e ele vai bem na Toro Rosso, AlphaTauri, o que for. E hoje, atualmente, na Alpine, apesar das limitações da equipe, também faz um bom papel. O Albon ficou um ano fora e dentro da Williams também fez um bom papel. Foi questionado a posição dele de protagonismo quando o Sainz chegou. E, independentemente da adaptação do Sainz ou não, ele tá lá entregando muito mais do que a Williams sonhou em 2 corridas desse ano. O Pérez, tudo bem, o Pérez aposentou, saiu do grid da Fórmula 1, mas até chegar na Red Bull, ele tinha uma carreira decente como um piloto de meio de pelotão, conseguiu fazer algumas vitórias durante a Red Bull, teve uma campanha muito boa no final da metade de 2021, ajudando a equipe, ajudando o Verstappen principalmente, que eu também acho que, críticas do Pérez à parte, eu também acho que eu não acho que ele seja o bagre todo que pintam, entendeu? E o Lawson não teve nem tempo, entendeu? Então, e eu não tenho dúvida de que o Lawson, voltando para a RB, ele vai performar muito melhor do que ele estava performando na própria Red Bull. E o Tsunoda, ele tá indo agora para a beira do precipício, entendeu? Então, ou o Tsunoda realmente vai fazer a carreira dele nesse momento e ele vai resolver o problema da Red Bull, ou ele vai realmente acabar com a carreira dele no grid. Não tem meio termo. O Tsunoda não tem meio termo. Porque se o Tsunoda faz uma... Vamos lá. Se o Tsunoda faz uma boa trajetória com a RB até o final do ano, o melhor ano da carreira do Tsunoda, blá, 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 as chances dele de conseguir uma vaga em outro lugar já seriam mínimas. Porque tem pouca vaga por aí. Sim. Então ele talvez ficasse ali mesmo, porque a RB, a Red Bull, precisaria dele ainda ali, por todo o contexto que a gente já falou que é dos pilotos e tal. Ele indo pra Red Bull e ele não performando, ele fazendo o que o Lawson fez, o que o Pérez fez e tudo mais, ninguém vai estar interessado nele. Ele vai virar um piloto reserva na Aston Martin por causa da Honda. E vai ser isso. Então, mas ao mesmo tempo você fala, então o Tsunoda deveria ter... então o Tsunoda deveria recusar? Não deveria recusar, porque ele lutou até ali para conseguir essa vaga. É uma pena que ele tenha chegado no pior momento possível, né? E tendo pulado as fases e as etapas de preparação que o Lawson teve na pré-temporada, desde o final do ano passado e tudo mais. Então, assim, o problema, eu acho que se você olhar o histórico antes e o futuro... o presente, perdão, de cada um dos caras que passaram por ali, você vê que o problema não é só os pilotos, porque isso aconteceu múltiplas vezes e todos eles tiveram algum sucesso antes e depois quando eles passaram por ali. Então, se eu tivesse que mirar uma bazuca, era o Helmut Marko. E também pra gente falar um pouco de... Para de falar um pouco de bosta também. Não Ninguém aguenta mais também. Guilherme, eu sei que você mira sua bazuca para o Christian Horner, mas interessante esse ponto que o Vitor trouxe. Não tem escapatória pro Tsunoda. Sim. Ou vai ser 8 ou vai ser 80. Não vai ter 40. Porque, assim, desde o ano passado... Desculpa, gente. A gente defendia que o Tsunoda deveria ter pego essa vaga da Red Bull. Então, como o Vitor falou, se ele faz todo o processo desde o começo, o Tsunoda teria uma margem maior de erro. Não seriam 2 corridas e vamos trocar pelo Lawson. Até porque tem uma grana pesada da Honda ali por trás. Mas o porquê que eu miro no Horner? É que o título do podcast, a pergunta título, Sim. É a pior crise de pilotos. Eu já trato a crise de pilotos como um sintoma de algo maior. E aí, pra mim, recai nas costas do chefe da equipe.
O Horner, desde o ano passado, desde toda a crise que começou ano passado com a denúncia de assédio, etc., começaram a pipocar outras informações de problemas de gerenciamento do Christian Horner. A gente ouviu de bastidores, apurações internas das equipes do motorsport.com pelo mundo, que o motivo da saída do Neil e da Red Bull se chama Christian Horner, que ele sentia que ele estava sendo maltratado pelo Horner lá dentro. E a saída do Neil desencadeia uma saída de outros nomes importantes. Está falando de Jonathan Whitley, que nessa terça-feira, 1º de abril, está assumindo o cargo de chefe da Sauber oficialmente. E isso entre muitos outros. Então, para mim, a crise da Red Bull se mira em Christian Horner. Recai sobre o chefe da equipe. Quando a gente fala dos pilotos, aí de fato a gente tem que olhar para o Marco, porque querendo ou não, é o cara que faz o gerenciamento da academia. A academia da Red Bull já teve uma taxa de sucesso muito grande. Não à toa, se não me engano, são 7 pilotos hoje que já fizeram parte da academia. A gente está falando de Verstappen, Tsunoda, Lawson, Adjar, Sainz, Albon. Faltam. Falou Gasly? Gasly. 7. Então a gente está falando de 35% do grid que veio da Red Bull. Isso mostra que sim, tem um trabalho de sucesso ali, mas nos últimos anos a academia está perdida. Não mas à a maneira toa, como eles saíram, talvez, eu não vejo tanto quanto sucesso assim. mas o fato deles estarem no grid ainda mostra que pelo menos o processo de seleção de talentos do Marco é bom. A filtragem, né? O scouting deles é muito bom. Exato. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. O Durham, antes de entrar na academia da Alpine, era da academia da Red Bull. Sim, verdade. Entendeu? Então, pra mim é isso. Mostra a situação atual, mostra que o Marco tá meio perdido, porque depois do Lindblad não tem ninguém. Não tem pilotos com capacidade de chegar na Fórmula 1 hoje. E aí você olha o restante da academia, é tudo gente que tá mais longe. Eurocup 3, Fórmula 4 espanhola, Fórmula 4 britânica, Ginetta Júnior, tipo, é gente que tá há pelo menos 5 anos da Fórmula 1. Então a Red Bull nesse momento tá no mato sem cachorro.